Então, vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade do nosso encontro, né? Pelas bênçãos da amizade, na qual fomos reunidos na Fraternidade Maria Francisca Rocha, né? Com o intuito de podermos juntos auxiliar uns aos outros na melhora de que tanto almejamos, né? E fortalecido, Senhor, nesse momento, te agradecemos pelo estudo, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade aqui de compartilhar, né, o que a espiritualidade já trouxe para nós, e assim abrimos os nossos estudos nessa noite com muita gratidão. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Vamos lá, Calazans. Fica à vontade. Vou compartilhar primeiro o arquivo aí sobre o baço, né? Aqui eu trouxe, vocês estão vendo aí já? Sim. Aqui eu trouxe. Ampliar um pouquinho. Se puder ampliar um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Aqui está a localização do baço, né? E aqui a representação para fazer um ponto de referência com relação à costela, né? Onde é que fica ele aqui, que é do lado esquerdo. Um próximo ao estômago, bem do lado direito aqui. Eu trouxe alguns comentários dentro da doutrina, né? O primeiro livro que eu peguei foi Técnico da Mediunidade, do Pastorino, né? Onde ele dá o conceito que é uma glândula vascular sanguínea situada por trás do estômago, do lado esquerdo do corpo, próximo às últimas costelas. Coloca a medição aí, né? 13,813, com forma ovoide, modelando-se pelo diafragma por cima e pelo estômago na parte anterior e pelo rim na posterior. Ele coloca, né, também, o Pastorino, algumas funções, remove do baço, né, remove do sangue as matérias estranhas, parasitas, invasores, hemácias mortas, que são fagocitadas, né, comidas pelas células macrófagas, mas aproveita o ferro nelas contido que volta à corrente sanguínea. A segunda função produz linfócitos e outras células sanguíneas e anticorpos para combater qualquer infecção. Armazena ferro e, às vezes, lipídios e mantém constante volume do sangue circulante. Então, ele tem duas funções principais, né? Imunológica e hematológica. Isso aí já não é o Pastorino que está falando, não, é outra citação que eu peguei. Imunológica, que acontece em uma das suas polpas, né, desse órgão de cor branca, que é responsável por produzir e armazenar linfócitos, que nada mais são do que células de defesa do corpo. A outra função é hematológica, exercida pela outra polpa de cor vermelha, cujo papel é destruir as hemácias defeituosas e idosas e também armazenar as células de defesa, que são liberadas quando necessário. Então, a propriedade dessa associação entre a lendária figura do vampiro com o obsessor, que particularmente investe contra suas vítimas para nutrir-se de suas energias, fica mais emblemática quando observamos essas anotações do Pastorino, né? Ao salientar que dentro do organismo físico é no sangue humano que se dá a melhor assimilação com a energia vital, que é o objeto elementar do processo de vampirização,
Isso explica porque o baço é o ponto mais visado por obsessores dessa qualidade. Aqui, cabe um comentário, o Pastorino coloca como prana, né? Mas é fluido vital. Ele, na obra dele, né? Ele fala coletor de prana. Daí diz, além dessas, outra função típica do baço é a assimilação ao sangue do prana, do fluido, né, vital, captado pelo chakra esplênico. Essa absorção é feita constantemente e fornecida a todo o sangue que passa pelo baço, produzindo largas cotas de energias vitais ao sangue e ainda retemperando o grande simpático através dos nervos que o envolvem. Daí a força que possui o baço e a necessidade de o sangue passar por ele. Por isso, pode executar sua tarefa de equilibrar o volume, né, do sangue circulante, sendo o armazenador da ferro extraído das hemoglobinas e o fornecedor do prana, né, o fluido vital, necessário à manutenção do organismo. O baço é o órgão mais usado pelos vampiros que, através do chakra esplênico, sugam a força vital da vítima, prendendo-a às suas costas. Então, ele está colocando que é o ponto onde, né, os obsessores vão fazer essa conexão, né, vampirar, né, sugar as energias. E evolução em dois mundos, né? O André Luiz refere-se que as células são servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego ou distribuição, reserva e defesa no centro esplênico. Ou seja, a influência do sutil para o físico e vice-versa. Portanto, qualquer lesão no físico desses órgãos também pode gerar os mesmos sintomas e levar à depressão. Na depressão, o paciente se comporta como extremamente carente de fluidos. Quando se extirpa um órgão no corpo carnal, como o baço, por exemplo, o fato se dá no corpo espiritual. E a mesma obra, Evolução em Dois Mundos, é colocado, não. Reportando-se ao centro esplênico, André diz que a extirpação do baço no corpo carnal não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual, porquanto interligado a outras fontes de formação sanguínea, o sistema hematopoético, prossegue ele funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atendendo às articulações do binário mente e corpo. Então, com a informação acima, vê-se que, embora extirpado o baço físico, não permanece o baço no corpo espiritual ou perispírito, e o centro vital correspondente ajusta-se aos poucos aos outros centros hematopoéticos, né, produtores de sangue e de substâncias protetoras da nossa defesa imunológica, especialmente o fígado e a medula óssea. Observação, a palavra hematopoético diz respeito à hematopoese, que é o processo orgânico de formação dos glóbulos sanguíneos. Na medicina, né? Gente, me desculpa aí que eu tô gripado também. A tosse, de vez em quando, vai me incomodar. O que diz a medicina? O baço é considerado um órgão não vital para o organismo, o que significa que podemos viver sem ele. Dessa forma, em caso de danos irreversíveis, é viável realizar sua remoção cirúrgica. Nesse cenário, outros órgãos e tecidos assumem parte de suas funções. O fígado desempenha um papel na reciclagem dos glóbulos vermelhos e seus componentes. Outros tecidos linfáticos do corpo assumem a função imunológica desempenhada pelo baço. Apesar da possibilidade de viver sem o baço,
é necessário ter cuidados extras com a imunidade, pois o indivíduo se torna mais suscetível às infecções. No livro... se alguém quer fazer um comentário, ou eu continuo aqui o texto todo? Pode continuar, Carlos. Hein? Pode continuar. Vou continuar. Entre a terra e o céu, o André Luiz, né, no capítulo 20, que fala sobre conflitos da alma, né, itens 3 e 4, ele coloca: prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico que, no corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Eu trouxe também aqui informação do Giacomello, em 2 livros dele, o Manual do Passista, e o outro livro dele, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Lá ele traz, sabendo que ele é um grande magnetizador, né? E lá na cidade dele, ele faz um trabalho assim, de pesquisa, né? Muito nesta área do magnetismo, então é relevante trazer para a gente aqui alguns comentários dele. Então, confirmando, no magnetismo, o baço é o órgão físico representante do centro de força esplênico, considerado centro usinador de fluidos vitais e centro de equilíbrio para a distribuição de energia para outros centros de força e para órgãos físicos. Aí eu trouxe aqui a representação, né, dos principais chakras, observando aí, né, que, a exceção do coronário, né, que está apontando para o alto, os outros tudo são frontais, né? O vórtice, né, é para frente. Com relação ao esplênico, não. É o único que está a 45 graus, né, desse 7. Né? Então, é na lateral. Então, quando for aplicar o passo, ele tem que fazer esse movimento de 45 graus, né, para aplicação nele. Então, é essa posição aqui dele. No magnetismo, o baço é o órgão físico representante do centro de força esplênico, considerado centralizador. Eu já falei, né? O centro vital esplênico é importante no tratamento magnético da depressão, das doenças autoimunes, lúpus, eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose múltipla, etc., e de algumas doenças degenerativas. O centro esplênico e os outros órgãos a ele ligados, né? Baço, pâncreas, rins e fígado, funcionam como filtros do organismo. Na depressão, o centro esplênico encontra-se congestionado e, portanto, não consegue filtrar os fluidos vitais do indivíduo, e esses órgãos ficam energeticamente comprometidos. Para tentar se recuperar, o esplênico passa a sugar energias dos 2 centros vizinhos, que também trabalham com fluidos mais densos, o genésico e o gástrico. Então, o Giacomello, né, ele tem, nesse livro que eu citei, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, ele dá todo ali como é feito esse tratamento, né, da depressão pelo magnetismo. Então, lá ele fala que tem que trabalhar nesse chakra dando dispersivos, né, muito dispersivos, depois, aos poucos, dando imposição de fluidos. E lá ele mesmo cita que ele pegou essa experiência com relação a esse tratamento da depressão através do esplênico, porque ele ficou, durante um período, anos atrás, durante 30 dias, ele teve um processo depressivo e nem conseguia ir ao centro espírita. E os amigos da casa que ele frequentava iam fazer visitas a eles e iam aplicar passes. E quando eles saíam dessa aplicação de passes, ele se sentia muito mal. E aí não estava, né, surtindo efeito. E aí ele até pediu para o pessoal parar de ir lá na casa dele para aplicar o passe, né, para ele se recuperar. Mas quando ele se recuperou, e ele se dedicou ao estudo, né, especificamente da depressão, e
qual, né, qual seria o chakra que poderia atuar, né, nesse processo depressivo. E aí, por isso que ele faz um trabalho muito interessante, né, de como dar o passo, faz todo um esquema, né, com relação a esse chakra. Né? Bem, é isso que eu trouxe. Calazans, por causa disso que eu pedi você para aprofundar mais sobre o básico, para a gente começar a entender, né? Você vê, por exemplo, a gente poderia dizer que praticamente quase todas as pessoas que estão sob um processo depressivo, elas estão também por um processo de envolvimento de espíritos infelizes. Por quê? Às vezes, a gente tem o costume de dizer, e que as pessoas, às vezes, eu tenho ouvido muito o Ezequiel falando sobre esse assunto, o problema de nós alimentarmos os espíritos que estão no plano espiritual, além deles enfraquecerem o nosso corpo, e nós precisamos de um quanto energético para sobreviver. Então, por exemplo, vamos dizer que o seu consumo diário energético seja Y mais X, 10, tá certo? Aí, outro espírito está usando das suas energias. Ele não consome os alimentos. Quem consome os alimentos e faz todo o processo, quem recebe toda a energia solar e que faz todo esse procedimento e armazena essas energias no baço, aí o espírito vem e suga elas, o que vai acontecer? Então, você está com um veículo onde 2 ou 3 estão usando a mesma energia do veículo. É como se você tivesse um Fiat Uno andando por uma estrada, tá certo? E aí você pega e alguém está no meio do caminho, você fala assim, não, eu vou amarrar seu carro lá na traseira e vou te puxar pela estrada. Então, ele vai gastar o dobro da energia, da gasolina, do consumo energético que ele precisa. Nós funcionamos da mesma maneira. Então, se tem 1, 2 ou 3 espíritos usando o nosso corpo para se manter no âmbito espiritual, porque caso contrário ele vai ter a segunda morte, o que vai acontecer? Nós vamos enfraquecer. Então, é muito interessante. Quando as pessoas estão nesse processo depressivo, é tão interessante. Normalmente, quando eu chego perto de uma pessoa que ela está num processo depressivo, eu começo a bocejar sem parar. Por quê? Porque se eu manter aquela energia que a pessoa está acumulando ali, que é uma energia, vamos dizer assim, suja, se eu deixar aquilo e eu não bocejar, eu posso chegar a ter até um desmaio. Então, assim, foi por isso que eu pedi, que como você falou sobre o gerador elétrico na semana passada, então, nós precisamos de ver o básico como uma bateria, onde grande parte da energia que nós consumimos no nosso corpo está aí no baixo. Ô, Vicente, Oi. sabe o que eu acho mais grave nisso tudo? A gente sabe, né? Mas semana passada eu estava vendo uma live e alguém falou que há processos obsessivos que duram, às vezes, 15 anos, você nem sabe que eles estão ali. Isso. Né? E que eles são nossos convidados. Nós os convidamos. Sim. Né? E eles estão muito bem instalados porque foi com a nossa permissão. Às vezes, uma vida inteira, você está ali com alguém te sugando energia e não se dá conta disso. Né? E, além disso, ainda tem um outro problema em cima disso aí, Patrícia. Quando esse espírito sugador, inclusive o Calazans, na leitura que ele fez lá, né, ele chamou de vampiros. O pastorino, né? O pastorino. Ele chama de vampiros. E está certíssimo, porque ele vai exatamente no ponto certo. Porque o vampiro não vive de sangue. Esses espíritos, eles vivem daquilo que tem no sangue, daquilo que é produzido. Então, toda a energia de que eles necessitam vai passar
vai ficar armazenada na bateria chamada baço, e é ali que eles vão se manter. O problema é o que eles deixam, porque esses espíritos não se banham. Então, o que eles deixam de elementos que vão trazer grandes problemas de ordem fisiológica para nós, porque toda a sujeira que eles vão largar, eles vão deixar na região do esplênico, na região do básico, né, que está ligado aí à parte gástrica, eles vão deixar nessa região. E aí você começa a ter problemas estomacais, conforme o Jacó disse aí, né, você tem uma série de enfermidades que estão ligadas ao baço. Artrose, reumatismo, um monte de enfermidades que estão ligadas ao baço. Além do que ele ainda fala ainda, né, de outras enfermidades aí. Veio a ciência, olha que interessante. A nossa ciência oficial fala que não, que você pode viver sem ele, que está tudo certo. E realmente você consegue viver. Mas você perde a imunidade do corpo. Você pode viver, você consegue, mas você vai ter que ter um cuidado, né, uma mudança na sua vida. Então, assim... E o que eu acho... Além disso, ele ainda... Só para completar aqui... Olha para você ver. Além disso, alguns espíritos que se veem, vamos dizer assim, eu estou aqui, o Calazans está lá com a esposa dele e o filho, beleza? Então, vamos dizer que tem um espírito que suga a esposa dele ou o filho dele. O que vai acontecer? Se Calazans começar, por uma sensibilidade, ele começar a ver que o filho dele está sendo objeto de vampirismo, e ele começa a tentar alterar esse processo em relação ao filho, levando a informação para ele, para modificar isso, esse espírito começa a agir nesse filho dele de uma maneira a virar uma guerra interna dentro de casa. Por quê? Porque os espíritos, eles não querem perder, como diz o André Luiz, eles não querem perder o seu caneco vivo. Isso é fato. Diz o Ezequiel que se o mundo espiritual na crosta terrena, pós-morte, está cheia de espíritos que não deveriam estar aqui, eles estão porque eles sabem que aqui tem alimento suficiente para eles se manterem. E que nós somos responsáveis pela manutenção dessa turma. Isso que eu ia falar, Vicente, porque na maioria das vezes eles precisam da nossa energia, então eles são muito sutis, né? Eles não nos deixam perceber claramente que a gente está sendo vampirizado. Então, é aquela pessoa assim, que vive fatigada, né? Que não consegue dormir, que não produz, né? Que não tem um pingo de criatividade para levar nada adiante, né? E passa uma vida mais ou menos, né? Porque teve um vampirinho ali muito sutil que a vida inteira se alimentou dele. Né? Então é sério tudo isso e a gente precisa de parar para refletir, porque nós somos responsáveis por uma série de coisas que está acontecendo aí. Nós que participamos de reunião mediúnica, que a gente chama de desobsessão e o mundo espiritual chama de pronto-socorro, vocês podem observar que os espíritos que manifestam, na sua grande maioria, eles têm forma esquelética. Por que eles têm forma esquelética? Muitos deles foram tirados de zonas purgatoriais por questão de afinização, onde eles são atraídos e convivem em igualdade, mas lá no âmbito purgatorial, eles não têm como sugar a energia de ninguém. Então, eles vivem automaticamente do prana, que é pela respiração. Então, no momento em que eles respiram, eles conseguem buscar energia para o seu corpo. Só que é o seguinte, eles mais dormem do que ficam acordados. Ou seja, o perispírito mais dorme do que fica acordado. A razão porque os gênios da sombra têm
uma força muito grande sobre esses espíritos que acabam transformando em baterias vivas para manter esses chefes dos umbrais cada dia mais fortes. Então, eles são escravizados. Então, quando esses espíritos são resgatados e são levados para uma reunião mediúnica, quando eles lá chegam, é como se você estivesse vendo um esqueleto ou uma múmia lá do Egito. Graças a Deus que não é todo mundo que vê, porque o dia que vocês vêem, vocês não vão mais participar das reuniões mediúnicas. Só para vocês pensarem. Isso aí. Já falei muito. Ô, Vicente, Ah, você está falando isso aí no momento que a gente tem as manifestações, tem vezes que fala, né, que a gente não deve continuar, né, não dê mais manifestações, porque a nossa energia foi utilizada naquele momento para isso. e ela é retirada exatamente do base. Se você tem um grupo bom, um grupo perfeito, harmônico, né, o que a gente chama de sustentadores, o que acontece? Você consegue dar passividade para 1, 2, 3, às vezes até mais espíritos. Mas se naquele dia os sustentadores não estão sustentando o suficiente, aí é preferível você não dar, porque você pode, inclusive, passar mal. E dependendo do tipo de comunicação, essa comunicação ela pode tirar muita energia sua. Cadê Calazan? Mas aqui, Vicente, você percebe isso porque em reunião mediúnica eu já dei passividade a 3, 4. Mas se você estiver sentindo bem, aí você leva adiante, né? Não tem problema. Sim, perfeito. Certo. Não tem problema nenhum. A questão é quando você começa a sentir alguns calafrios, você começa a sentir alguma fraqueza, uma vontade de comer. Porque o que acontece? Quando você desenergiza, logo em seguida o corpo te pede ou água ou comida, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes na reunião mediúnica. Ou se você sentir que sua região estomacal, a gente costuma dizer, está funda, né? Está profunda, ou seja, está sem nada, então é melhor você não dar passividade. A Isabel estava querendo falar. Você quer falar, Isabel? Não, o que eu estava pensando é essa questão mesmo do baço, né? Se ele funciona como bateria, que grande parte da energia que nós consumimos está no baço, então se ele não tiver um bom funcionamento do baço, a pessoa também tende, né, da mesma forma que a gente estava falando aí da depressão, do que causa no baço, a pessoa que não tem um bom funcionamento desse órgão, ela tende a ter mais depressão também, né? Inclusive Alzheimer. Porque Demência. pode falar. E todas as enfermidades psicossomáticas. Por quê? Porque o corpo ele precisa de uma energia estável. Olha que interessante. O Calazans vai falar isso aí para frente aí, ele vai falar sobre eletromotriz, né? Como que o motor funciona. Se o motor não funciona bem, o corpo é um motor. E o baço não é. O baço ele tem essa função. Então, não é só o que a gente está falando aqui, então, tem outras questões que nem foi citado. Você tinha dito semana passada, Vicente, com relação que quem não tem o baço não pode fazer o trabalho mediúnico, né? Não deve. Não deve, né? Tá. Não deve. Por quê? Porque a ausência do baço, apesar que você tem o baço perispirítico, e o que acontece? Eu já vi uma pessoa viver sem o pulmão, aliás, sem o fígado, tá? Sem o fígado, e ele tinha um fígado ectoplasmático pela espiritualidade. É um amigo meu. Ele viveu 60 anos, comprovadamente, cientificamente comprovado que o fígado dele era uma pedra. O dia que eles abriram a barriga dele, foi um monte de professores lá da UFMG para ver ele por dentro. Porque ele teve hemorragia, chama Almir Fontoura. Ele teve hemorragia e depois que abriram, falando, bom, esse não volta mais.
E aí que todos eles tocaram no fígado e viram que o fígado dele era uma pedra, comprovadamente. Tanto é que o médico dele virou espírita por causa dele. Vai lá, Carlos. Bem, semana passada eu parei, né, no slide 17, que fala sobre o gerador mediúnico, em que diz que idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas, ou fulcro, de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando os valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Então, eu estava falando sobre essa certa capacidade de junção específica, né? E a capacidade, né, é a possibilidade de fazer alguma coisa, de realizar determinada atividade, e a palavra junção, onde eu parei, né, se refere ao conceito de união ou contato, ou ainda combinação, que é a palavra usada por Kardec para determinar uma das condições necessárias ao fenômeno da mediunidade, né? E aí eu trouxe aqui uma citação que está no Livro dos Médiuns, que fala, né, que é preciso que haja uma ligação entre desencarnado e médium para haver a comunicação espírita. Então, o fluido do médium se combina com o fluido universal que o espírito carrega consigo. Então, é necessária a união desses dois fluidos para ver o fenômeno da mediunidade, seja de efeitos físicos, seja de efeitos inteligentes, né? Calazans, só uma paradinha aí. Olha que interessante, gente. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, porque o nosso interesse nesse estudo aqui é trazer a parte científica, trazer a parte filosófica, mas nós temos que traduzir isso para o nosso exercício mediúnico. Então, quando ele fala, por exemplo, de energias similares, uma comunicação mediúnica ela só se dá por energia similar. Eu não vou receber qualquer espírito. Eu não tenho capacidade para receber qualquer espírito. A não ser que eu esteja num grau evolutivo tamanho e que minha mediunidade não seja mediunidade expiativa ou mediunidade de prova. Que 99,9% da humanidade é mediunidade expiativa. Então, para que a comunicação se dê, eu tenho que ter uma ligação fluídica com aquele espírito comunicante. Sem essa ligação fluídica, sem essa assimilação energética, a comunicação não se dá. Então, olha que interessante. Quando um médium diz, eu não vou à reunião porque lá tem muito médium, ele está, inclusive, atrapalhando um trabalho da espiritualidade. Por quê? Porque toda manifestação é programada. E aquele espírito que vai ser levado lá, ele está programado para ligar a você. E por que existe essa assimilação? Porque você já conviveu com aquele espírito em algum momento. Gente, nós temos... eu poderia dizer que nós temos já centenas ou milhares de reencarnações. Então, muitos espíritos que ainda estão aí numa condição... quantos ficam aí nas zonas purgatoriais perdidos, às vezes por séculos e séculos, e são espíritos que estão ligados a nós por ódio, não por amor, porque por amor ele andava para frente, mas por ódio. Então, ele espera o momento certo, a espiritualidade vai esperar o momento certo para que ele faça a ligação, que aquele espírito possa despertar para a luz. Esse é o objetivo. Que a maioria dos médicos que vão para a reunião mediúnica não sabe isso, porque não estudam, não buscam informação, e nós precisamos saber disso. Paulo tinha levantado a mão, quer falar, Paulo? Eu fiquei na dúvida, que você falou que todos eles que se manifestam, eles têm afinidades, por exemplo, nessa ou em outra existência, tinham os mesmos interesses pelas coisas, ou tinha convívio?
de uma maneira ou de outra, conviveu com você. Pode ser um credor seu, pode ser até um espírito amigo, mas que, por uma questão de opinião própria, ele parou no tempo. Além disso, existe, olha para você ver, muitos espíritos, para reencarnar na Terra, eles precisam passar por uma reunião de desobsessão, porque eles estão numa condição tão precária, e às vezes, para que ele possa reencarnar também, ele não pode reencarnar em qualquer corpo. Ele precisa de reencarnar num corpo que tenha ligação também com ele, para que não haja rejeição física desse espírito. Quantas mães abortam? Quantos corpos, não é, né? Quantos corpos são abortados por uma questão de afinidade? Aquele espírito, às vezes, é um espírito que, por uma ligação de ódio com aquela mãe, ela sente o quê? Ela sente ameaçada. O próprio corpo vai repelir ela, aquele espírito. Então, a coisa é mais ampla do que nós imaginamos. Então, quando nós falamos de assimilação energética, né, é porque nós estamos ligados, por qualquer razão, a um passado que passou. Ô Vicente, quando fala aí associando valores positivos e negativos, tem como você explicar melhor isso aí? Positivo é quando você, por exemplo, às vezes, numa situação, eu posso ser, vamos dizer o seguinte, aquele espírito pode ser credor meu, ele fez algo na vida, por exemplo, ele pode ter sido minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou ele às vezes pode ter me ajudado a buscar novos degraus na evolução, mas ele ficou para trás por qualquer razão. Então, eu tenho uma ligação positiva com ele. Entendi. E o negativo é quando acontece o seguinte, ele é um espírito que ele parou no tempo, porque eu posso ter roubado dele materialmente, espiritualmente, eu posso ter sugado ele por qualquer razão. Por quê? Se toda causa tem um efeito, se toda ação traz consigo uma reação, você imagina alguém que está com ódio de mim? Quantos espíritos são levados para o lar, onde esse espírito tem ódio, às vezes, do pai e da mãe? Quando ele começa a crescer, ele nem reconhece os dois como pai, às vezes até mata o pai ou a mãe. A gente para e pensa assim, mas como é que pode um filho matar o pai e a mãe? Como que pode um pai, por exemplo, às vezes desrespeitar uma filha? E isso acontece na vida, por quê? Por causa de ligações anteriores. Já é bem complexo. Sim, não é? Tem uma outra questão também, Vicente, que eu tenho dúvida, é o seguinte. Você falou a questão da afinidade do médium com o espírito comunicante, né? Essa ligação, às vezes, não é feita, às vezes, pelo mentor também? E, por exemplo, o que eu vejo ali na casa, dentro dos vários médios, geralmente as manifestações ali são bem características. Assim, tem médio que recebe praticamente espíritos com a mesma característica, vamos dizer assim. Você pega lá o Plínio, recebe alguns tipos de espíritos que são mais voltados para a área da matemática, essas coisas assim. Por que se dá isso? Não tem como ser o mentor intermediar, por exemplo, a receber o tipo de espírito? Ou somente vai ser só a questão da afinidade? A gente tem o costume de achar que no mundo espiritual... Oi. Pode Não, falar. estou falando que eu mesmo recebo, na maioria das vezes, o mesmo tipo de espíritos. Sim. Muito parecidos. A questão toda, William, é que a gente tem a mania de achar que todo intelectual na Terra, os grandes cientistas que passaram pela Terra, quando eles desencarnam, que eles vão para o céu. Diz André Luiz e diz os espíritos também, que grande parte desses extremamente intelectuais, eles estão nas zonas purgatoriais comandando os umbrais. Eles têm uma capacidade, eles são espíritos extremamente revoltados. Por que você vê, por exemplo, a manifestação de muitos padres que revoltaram contra Deus e contra Jesus? Por quê? Porque alguém falou para ele o seguinte, que bastava ele usar a batina
que o que ele ligasse na Terra estava ligado, o que ele falasse aqui era lei lá no plano espiritual. Então, que ele já tinha um céu conquistado só pelo fato dele usar a batina. E aí, quando ele desencarna, o que ele encontra? Ele encontra com as vítimas dele, porque aí ele usou da sua condição, porque um padre é um médium. O que ele fez? Ele exerceu a mediunidade errada. Então, ele usou da mediunidade para se favorecer, ou às vezes até para abusar sexualmente das pessoas. E aí, o que vai acontecer? Ele desencarna. Isso está lá no livro, acho que da Entre o Céu e a Terra, onde a Zenóbia vai lá buscar o padre, que foi o grande amor da vida dela, né? E que ele acabou buscando a batina por uma questão de ódio, que ele virou padre por causa que ele estava com ódio, que eles não deixaram ele casar com Zenóbia, não é isso? O que aconteceu? Ele acabou tendo um filho com uma mulher, com 2 filhos. Ele acabou, inclusive, colocando um dos filhos dele, colocou um cachorro, o cachorro matou a criança. Está lá no livro, né? Então, olha que interessante. Esse espírito, ele ficou 40 e tantos anos nas zonas purgatoriais, está escrito lá no livro. E Zenóbia continuou trabalhando com ele por amor, mas ele não tinha a mínima condição. Agora, quando um espírito desse, nós estamos falando de um espírito de conhecimento religioso, quando um espírito desse é levado para uma reunião mediúnica, você imagina se pega o espírito dele e liga ele direto no médium, mata o médium. Eu já vi comunicação de espíritos extremamente intelectualizados, e se ligar diretamente no médium, ele controla o médium e ele faz com o médium o que ele quer. Por razão porque a espiritualidade tem a responsabilidade. Por que a gente fala que você não deve dar comunicação fora do centro espírita? E tem muito médium que dá. O Calazans conhece um grupo aí que participava conosco lá, que eles resolveram fazer uma reunião mediúnica por conta própria. Numa dessas reuniões mediúnicas, um dos médios saiu, arrancou a roupa, ficou pelado, e saiu pelado para a BR afora, e eles tiveram que ligar para uma clínica Pinel para pegar esse camarada e pôr dentro de um carro e meter uma camisa de força nele. Olha para você ver. E eles foram lá pedir o Ezequiel para fazer essa reunião lá no centro, e ele falou, de jeito nenhum. Reunião mediúnica é criada por nós, não é por vocês. Não aceitamos fazer reunião mediúnica aqui, porque eles queriam um fenômeno. E eles tiveram um fenômeno. Então, toda comunicação, toda ela passa pelo seu mentor, porque eles têm responsabilidade. E, às vezes, o médium não está devidamente preparado, em razão da vida do dia a dia aqui, para poder, ele sozinho, desgastar energeticamente ou então auxiliar aquele espírito no processo que ele precisa. Porque a nossa parte de doutrinação, ela é uma, mas quando ele passa energeticamente pelo mentor, ele já está recebendo energia, ele já está recebendo comunicação ali. O processo, que quando ele chega até nós, ele precisa mais de energia animal do que tudo. Porque tem espíritos que sequer lembram do crime que ele cometeu. Ele não tem energia suficiente. A gente acabou de falar isso aqui. O que aconteceu? Ele foi lá para as zonas purgatoriais, ficou lá como uma bateria para os gênios, e ele não conseguia sequer pensar no crime dele. Na hora que ele recebe o quanto energético na reunião mediúnica, aí a espiritualidade começa a fazer com que ele lembre dos crimes cometidos, porque quase sempre a maioria que vai lá são vítimas. Entendeu? Então, essa assimilação também é por questão energética, é aquilo que a gente falou. Então, você citou o Plínio aí, o Plínio é uma pessoa, observa o Plínio, o jeito dele falar e tal, ele é todo metódico e tal, ele é mais filosófico. Então, ele tem ligações com a filosofia. E, com certeza, tem ligações com esses espíritos dentro da filosofia. Que a minha dúvida mais a questão dessa questão da afinidade mesmo, né? Sim. E a gente, por exemplo, uma pessoa que conduziu um bordel em vida,
você pode ter certeza que ele vai ter ligação com todas aquelas mulheres com quem ele coordenou durante o período de bordel. Aqueles cafetões com que tinha ligação ali, essa turma vai vir. Então, assim, a gente observa, por exemplo, pessoas que lidaram com o tráfico de droga na Terra e que hoje estão lá dentro do espiritismo. O que vai acontecer? A maioria deles vão receber espíritos que estão ligados à droga. E assim sucessivamente. Ou seja, nós atraímos para o nosso convívio aqueles com igualdade. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, mas e ontem? O que você foi? Esse que é o detalhe. Entendido. Ô, Vicente. Oi. Mas isso aí que você está falando para o Will, que esclarece muita coisa, né? Normalmente os irmãozinhos que vêm falar comigo, eles são muito, muito brutos, muito agressivos, muito ferozes. Sim. É bem explicado por quê, né? E olha que engraçado, muitos espíritos que são meus inimigos e que manifestam na reunião, eles manifestam quase sempre por um médium. Espero que não seja por... É claro que eu observo, quando eu observo que ele está falando para mim, eu chego até ele. Mas quase sempre ele manifesta sempre por um médium. É muito interessante. Vamos lá, Calazans. Aqui, Vicente, mas isso não é regra, não, né? Porque eu não tenho tipo de espírito, não. Eu dou manifestação, tudo quanto é tipo. Então, isso não é muito regra, não, né? É regra, sim. É porque você teve muitos tipos na sua vida, então... Trilhões de reencarnação, né? Então é diferente. Mas aqui a gente que está no processo de, vamos dizer assim, de um trabalho ali, sendo uma espécie de evangelizador, né, vamos assim dizer, a gente observa que quase sempre aqueles que manifestam o seu intermédio têm uma identidade quase igual. Eu falo isso porque todos os espíritos que manifestaram o seu intermédio e que eu tive a oportunidade de auxiliá-los, né, eles tinham identidade quase igual. Inclusive, um pouco ligados a você, da sua atualidade que eu conheço. Ah, eu nunca reparei, não. Mas eu reparo. Eu tenho certeza. Vicente, o doutrinador que está lá para doutrinar tem essa afinidade, pode influenciar na afinidade do médium também para vir algum espírito? O doutrinador é um médium também, tá certo? E que de uma maneira ou de outra ele está ligado, até porque você está ligado a um grupo energeticamente. Então, se você está ligado a um grupo energeticamente, então você está ligado também àqueles espíritos que vão ser levados aqui. Nós não podemos esquecer que nós fomos formados por grupos. Nós participamos de um grupo que chama Fraternidade do Triângulo Dourado. E essa Fraternidade do Triângulo Dourado, como diz o Ezequiel, nós somos mais de 10 milhões de espíritos. Tá? E essa fraternidade ela é também partilhada. Então, esses grupos são partilhados. Então, tem uma equipe que ainda está na Europa, outra lá no Ocidente, no Oriente, e aqui no Brasil. Então, nós somos partilhados. Então, cada grupo, ou seja, que esteja dentro do espiritismo, do catolicismo, ou do protestantismo, todos eles fazem parte do Triângulo Dourado. Inclusive, nesse livro, Iniciação Viagem ao Astral, é muito interessante porque ele mostra, quando nós vamos ao mundo espiritual, e que nós reunimos lá e que independe de questão religiosa. Ali reúne protestante, católico, espírita, macumbeiro, não importa. Mas são ligações com aquele grupo. Então, fazemos parte dessa fraternidade. Compreendido. Fala, Calazans. Tá mudo, Calazans, seu microfone. Tá ok agora? Pronto? Pode falar. Beleza. Então, o próximo slide, né?
continuando a interpretar o que significa certa capacidade de junção específica, né? Então, portanto, certa capacidade de junção específica se refere à capacidade de se formar uma combinação entre os fluidos do desencarnado e os do médium. Quanto maior essa capacidade, maior e mais firme será a diferença de potencial necessária para formar e manter a corrente mediúnica. O outro parágrafo desse gerador mediúnico diz: estabelecido um fio condutor de um para o outro que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se, desde então, a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Então, o pensamento de aceitação, adesão é a condição necessária, né, para o fenômeno mediúnico, né? Então, se o médium não... Inclusive, tudo isso que nós estamos falando aqui está ligado a esse capítulo aqui. Tudo que a gente falou aqui está nesse parágrafo aqui. Ó. Se não houver... Olha que interessante. Por quê? O seu pensamento, ele gera o quê? Energia. Energia é o quê? Matéria. Se você não admitir... Eu citei aqui antes, por exemplo, no caso da maternidade. Mas se você estiver numa reunião mediúnica e você temer a presença daquele espírito, você pode mentalmente rejeitar a manifestação dele. Eu já vi isso lá no Centro Espírita, lá na reunião de sexta-feira. Muitos espíritos que a espiritualidade aproxima do médium e ele rejeita o espírito. Ele rejeita ele por quê? Porque ele tem uma ligação com aquele espírito e ele vai rejeitar ele porque simplesmente é como se ele sente que aquela presença é uma ameaça. Aí a comunicação não se dá. Olha que problema. Tá escrito aqui nesse parágrafo. Tem que ter a vontade do médico querendo, né, dando essa abertura para a comunicação. A vontade. Se ele não bloquear, não adianta, né? E a ligação é mental. Isso. Ó, nesse caso, aí eu não estou falando de ligação para a comunicação, eu estou falando de uma ligação mental. Olha que interessante. Aí não é a comunicação. Aquele espírito foi levado para ele poder comunicar, para ele poder falar. Mas no momento em que o médium captou mentalmente a presença dele, mentalmente ele rejeita aquele espírito. Aí a comunicação não vai dar. É onde, às vezes, a gente aproxima você vê que tem um espírito ali, mas ele foi rejeitado. Aí a espiritualidade vai ter que deixar aquele espírito durante um tempo acompanhando o médium. Ele vai sonhar com aquele espírito, ele, às vezes, vai sentir que ele está correndo, que ele está com medo, né? Enfim, pode acontecer um monte de coisas que a gente não tem capacidade de falar assim, quais são os fatos que vão ocorrer. Mas vão ocorrer. Para que no futuro, aquele espírito possa vir a comunicar. Por quê? Porque aquele trabalho está ligado àquele médium. Tem duas pessoas que levantou a mão aí, ó. Uma não consigo identificar quem foi. Fui eu. Pois não. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, porque eu percebo em reuniões mediúnicas muitas sensações. Eu creio que seja choque anímico. Então, essa adesão não precisa ser só para comunicar, não. Se dá através, né, de choque anímico. Não seria a mesma coisa? Você entendeu a minha pergunta? Você quer responder, Calado? Não pode responder. Responde aí. Não, aqui tá falando, por exemplo, como na corrente elétrica, né, precisa do fio para ter essa ligação, aqui também está falando, né, se não tiver esse pensamento de aceitação e adesão do médium, não há o fenômeno mediúnico, né? Agora, pelo que eu entendo, você me corrija, né?
a gente pode ter essa sensibilidade de sentir a presença ali, né, do espírito se aproximando e captar, né, aquelas sensações que ele está tendo, mas não necessariamente você está permitindo ali que haja uma comunicação, né? E aí que ele fale através do médium, né? É isso aí. E o choque anímico também, ele tem um caráter. O que é? Anímico é choque de vida. Eu não falei aqui no início que muitos espíritos que chegam ali, chegam numa forma esquelética, ou parecendo uma múmia. Por que eles chegam nessas condições? É porque eles não estão alimentando. O que é o choque anímico? O choque anímico, eles ligam o espírito. Vocês lembram que eu falei, que isso está no livro de André Luiz? A grande maioria das comunicações mediúnicas não são feitas, principalmente em reunião de desobsessão, elas não são feitas de mente a mente. Normalmente, o espírito é ligado mais na parte básica do organismo, inclusive usando as energias do baço, tá certo? Para que elas cheguem até os lobos frontais, que são as antenas que vão captar as energias que o cérebro vai decodificar aquilo e vai transformar aquilo em voz. O que acontece? Ele precisa desse choque anímico, às vezes até antes, para ele começar a receber um quanto energético, para que esse motor comece a funcionar. O que é o motor aí? O motor aí é a mente dele. Ele está tão desgastado. Você imagina, eu citei aqui o padre lá da Zenóbia, você imagina quantos anos? 40 anos sem alimentar energeticamente. Ele virou um esqueleto. Quando ele chega numa reunião mediúnica, ele precisa do choque anímico. Choque anímico é o quê? É o choque de vida, ânima e é vida. Ele começa o quê? A pensar, a refletir, entendeu? Ele começa a se ver, ele volta, às vezes ele até acompanha o médium durante um período, para que ele continue. Aí é um processo diferente. É a espiritualidade que está acompanhando aquele espírito, que vai ligar ele ao médium. Às vezes aquele espírito vai ficar com o médium 1 mês ou 60 dias, não importa. Mas recebendo um quanto energético, para que ele tenha condições de, numa reunião mediúnica, ele manifestar. Então, gente, o processo não é só lá na hora da reunião, o processo também ele tem o antes e o depois. Não, e isso se dá através do ectoplasma, né? O médium do ectoplasma, não seria assim? Aí é um conjunto de energia, tá? Eu não diria só o ectoplasma, não. Aí ele precisa de energia, vamos dizer assim, energia, eletromagnetismo mesmo, energia elétrica. O corpo dele é o seguinte, sem energia elétrica, você tem toda uma corrente nervosa que leva as comunicações até o cérebro e que o cérebro joga para os órgãos. O que vai acontecer? Se te falta energia elétrica, você sequer, ou eletromagnetismo, você sequer vai conseguir pensar. Por que uma pessoa com Alzheimer, a gente citou aqui, se a ciência estudasse a força do baço, ela poderia resolver uma série de questões hoje que a medicina não consegue resolver e só taca remédio, o sujeito fica drogado e não vai resolver nada. Por que muita gente que vai para a doutrina espírita ele consegue curar de certas enfermidades? Primeiro, ele está recebendo informação. Segundo, ele próprio vai começar a fazer a sua autocrítica e as mudanças que ele precisa fazer. Porque remédio não cura ninguém, gente. Remédio, ele cria o quê? Ele cria simplesmente pessoas viciosas ou viciadas. Para finalizar aí, gente, a Ana, você queria falar também, Ana? Rapidão, é só para... Porque o Vicente tocou num ponto que eu achei super importante, que ele estava falando, né, quando o médium repele, né, pelo medo, algum tipo de comunicação, da importância, eu acho, que do doutrinador, né, que está ali acompanhando aquele médium. Eu tive uma experiência um tempo atrás na casa de uma situação assim, e eu travei a comunicação toda.
E aí o doutrinador, ao invés de me pressionar ou de só dar um passe, né, para talvez ali, né, afastar ali o espírito, não sei muito bem como funciona nessa parte, o doutrinador conversou um tempo comigo para ir me destravando, para ir a comunicação acontecer. Mas, assim, foi todo um processo, assim, para que acontecesse, sabe? E aí, assim, eu saí da reunião muito melhor, porque já tinham outras reuniões que ele já estava tentando dar a comunicação e eu estava saindo passando mal. Então, eu acho da importância também do doutrinador, né? Acho que é por isso, né, que o Vicente estava falando, né, da ligação que o próprio... de quem vai dialogar, que tem também com o espírito, né? Porque às vezes o espírito quer alguém específico ali para conversar, né? E eles deixam claro quando eles querem. Às vezes algum doutrinador vem conversar com você, o espírito não fala. Chega uma outra pessoa, ele conversa com aquela pessoa. Então, eu acho que essa sensibilidade também é importante. O ideal é que o nome doutrinador fosse modificado e eu acho que o ideal seria que o intermediador. Por quê? Olha para você ver, quantas vezes eu chego até o médium e eu não deixo de dar o passe no espírito que está comunicando. Quantas vezes eu chego, às vezes eu vejo que tem um espírito ali e o médium está com dificuldade, eu chego, começo a fazer uma aplicação energética, daí a pouco a comunicação se dá. E por que isso? É porque o intermediador ali, ele tem que entender o seguinte, que ele não é só um dialogador. Ele está intermediando a comunicação entre o espírito necessitado, o médium e o mentor do médium. Ele é o quarto elemento da comunicação. Então, ele tem que seguir, sim, ele não pode só ir com a palavra. Por isso é que eu falo, a gente tem a ideia de, eu sou doutrinador. Que capacidade nós temos de ser doutrinador? Nós somos conversador. Então, o ideal seria que a gente tivesse essa consciência de que no momento em que você está sendo o intermediador ali, você tem que realmente, você faz parte de uma comunicação. Olha para você ver, a espiritualidade está usando 3 mentes para ajudar uma. O negócio é muito sério, é mais sério do que a gente imagina. Agora, imagina se o dialogador fala uma merda. Ele atrapalha todo um trabalho. Então, ele tem que ter consciência. Por que a gente sempre diz ao espírito, olha, você está num hospital. Esse é o primeiro ponto. Pô, hospital é lugar de quem, gente? Doente. Ninguém vai ao hospital para tomar cerveja, para uma festa. Hospital é lugar de doente. Então, quando você fala, quase todos os espíritos conhecem um hospital. Quando você fala, meu amigo, você está aqui no hospital. Aí ele próprio já entende que ele está doente. Esse é o princípio de conversa. E o primeiro ponto, você tem que ouvir o que o espírito quer dizer. Deixa ele falar. Então, tem doutrinador que ele que tem a necessidade, aí sim, ele está doutrinando o espírito. Isso é o maior erro que existe. A gente não tem que doutrinar espírito. Nós somos intermediários. Né? Ô, Calazans, eu acho que vai ter que continuar semana que vem. Boa. Desculpa aí, Calazans, você foi trazer aí o basto muito completo e acabou. Pois é. Mas parabéns. Ô, Vicente, e com relação no caso ali, né, dentro da reunião mediúnica, para se dar um passe, né, para tanto facilitar o desligamento como também a ligação, é no umeral. É isso mesmo, não é? Sim, umeral. Normalmente a gente busca... a gente tem certos pontos do corpo onde quando você energiza, você ajuda na ligação e você também ajuda a espiritualidade no desligamento. O mundo espiritual usa muita situação, por exemplo, quando pessoas chegam dentro de um centro e que ele começa a dar uma passividade no salão, eles dão um choque na região umeral dele ali e o espírito, mesmo que o espírito não esteja presente, mas ele esteja lá fora e que ele bolou uma comunicação usando o relógio biológico da pessoa, eles dão um choque nela e ela toma um choque anímico ali
e desliga também. Tem todo esse processo. Maravilha. Então, semana que vem você continua aí para nós. Tudo bem. Ótimo estudo. Obrigada, Calazans, Vicente. Falei que ia demorar. É assim que a gente aprende, conversando, dialogando, né? Nós não temos pressa, né, Will? É isso aí. O importante é aprender. Você sabe que a minha história é o seguinte: o mundo espiritual me deu o estudo para fazer na segunda-feira e eu só vou desencarnar quando eu terminar o estudo. Então eu nunca termino. Vai direto. Tem 40 anos que eu estou estudando na segunda-feira e não termino. Certo. Não parar de jeito nenhum. Estou com pressa, não. Nem pode ter, né, Vicente? Estou me sentindo útil, né? Você? Quem sente a vontade de fazer a prece para nós hoje? Final. Eu posso fazer. Então, vai lá, Fernanda. Querido Mestre Jesus, querida amigos espirituais, agradecemos mais uma vez por esse banquete, por esse estudo que nos faz crescer, nos faz melhorar e nos permite, Senhor, realmente sermos úteis em Tua seara. Que cada lar aqui representado possa ter uma semana abençoada, com forças renovadas, fé e esperança, Jesus. Na certeza do Teu amor por nós, que possamos superar as nossas próprias fragilidades e dificuldades, para podermos um dia sermos realmente dignos de dizer que somos discípulos de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Boa noite para Tchau, todos. gente. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Tchau.